dia, gente. Tudo bem? Eu agradeço o convite para a gente estudar juntos. Como a Larissa disse, às vezes a gente, no nosso automatismo, quando a gente pega um livro, né, principalmente quando a gente ouve os romances de Emmanuel ou qualquer outro, a gente já quer ir direto para o primeiro capítulo, entender o que está acontecendo ali. E a gente, ou quando vai ler a introdução, lê rapidamente, né, aquela leitura dinâmica, passa os olhos e começa o livro. E Emmanuel, ele nos traz que é na introdução que a gente extrai a vitamina do ensinamento que ele tem para nos dizer, porque é ali que traz para nós o caminhar mesmo, o que aquele livro vai nos trazer de ensinamento. O depois são os ensinamentos propriamente dito. E como eu acho que nada é por acaso, essa leitura que foi aberta da Madalena, são duas figuras importantes, né, trazida para nós, que é Paulo e Madalena, com as suas transformações numa única existência terrena. Só que Emmanuel nos traz que acima de Paulo tem a Madalena, porque é muito difícil vencer nossos vícios. Paulo, ele já tinha um caminhar reto naquilo que ele acreditava. Ele podia estar equivocado, mas ele era determinado, ele era fiel nas leis mosaicas, ele tinha um orgulho que o fazia seguir aquilo de forma constante, disciplinada, né? Era um caminhar ali, ó. A Madalena, ela tinha uma vida mais dissoluta, uma vida mais voltada para os vícios da carne. E segundo nos traz Emmanuel, um dos vícios mais difíceis a dominar são os vícios da carne. São os vícios que a gente tem que lidar, né, com a impulsividade que existe dentro de nós. E principalmente, no caso de Madalena, né, o vício que ela tinha, né, em relação à vida que ela levava na época. E ela conseguiu. Mas aí tem um destaque. Emmanuel nos traz isso. A Madalena, ela estava pronta porque o vício dela, apesar de ser na carne, uma chaga na carne, ainda assim ele era abafado por uma vontade de ser amada muito grande. Então ela tinha muito amor para doar. Ela tinha como transformar aquilo no amor, mas ela precisava enxergar. A Larissa começou falando, né? Às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho para dar crédito a si mesma. Às vezes nós somos assim mesmo. E aí Deus vai colocando no nosso caminho pessoas que vão falando, olha, vai, você consegue. Assim foi a aparição do Cristo na vida da Madalena. Ela era capaz, porque tinha dentro dela muito amor, independente do vício. E ela conseguiu vencer. E aí, falando agora do livro Paulo e Estevão. Emmanuel nos traz, eu acho lindo esse prefácio, breve notícia. É breve, é bem breve. É só a gente se ater ao que está sendo falado ali que a gente vai entender um pouquinho. E ele fala, esse livro, a parte mais importante desse livro é a transformação moral. Aí a gente pensa, logicamente, na transformação moral de Paulo. Mas o nosso querido Emmanuel, com a permissão do Cristo Jesus e com as mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier, não veio trazer para nós somente a narrativa da vida do Paulo. Por detrás disso tem um guia. Tem ali, olha, tá vendo o que ele está fazendo? Tá vendo o que ele fez? A gente pode fazer também. Vamos levar para eles? Vamos ensinar? E mais importante, porque a gente pode falar assim, sim, mas o Cristo veio em carne nos demonstrar isso. Mas Cristo para nós está bem distante. Inclusive a gente ouve falar, não, mas você está me comparando com Cristo? Então o que a espiritualidade fez? Não vamos descer alguns degraus. Vamos dar exemplo de pessoas ordinárias, comuns. E aí trouxe o Paulo. O que o Paulo, na verdade eu vou até começar como Saulo, o que o Saulo tinha de diferente, que possa falar que era diferente de nós, talvez o local que ele nasceu, a criação que ele teve, talvez uma cultura diferente,
mas ele tinha uma vida como a nossa. Ele foi criado como nós fomos criados, teve uma educação, teve um mestre, o senhor Gamaliel, que o levou, né, para a vida religiosa, mostrou para ele, né, ensinamentos de ordem moral. E aí o que ele tinha? Que todos nós temos, nenhum de nós está isento disso. O que ele tinha? Orgulho, vaidade. Mas ele tinha uma coisa, que isso pode servir de lição para nós, ele tinha disciplina. A vontade para mudar, ela é a mola propulsora importante, mas a vontade sem disciplina é igual um carro que está com a gasolina na reserva. O carro até anda, mas chega uma hora que ele para porque não tem mais como continuar, porque a gasolina acabou, está na reserva, certo? A vontade é o que impulsiona e precisa ter. Mas a disciplina e a constância naquilo, a perseverança, ela é um atributo que deve fazer parte do nosso dia a dia, porque vem os desânimos. Haja vista que estamos num mundo de provas e expiações, então o desânimo ele faz parte, às vezes, inclusive de atavismos que a gente traz conosco. Quantos de nós em outras vidas desistimos? Quantos de nós em outras vidas achamos que não éramos capazes e ficou por aquilo mesmo? Então, às vezes, a gente traz esse desânimo. Eu gosto muito de falar das obras da dona Ivone do Amaral Pereira. Ela é um exemplo de constância e disciplina, porque a gente pensa assim, rapidamente ela venceu na última encarnação e não houve mais a vontade, né, do suicídio. Não, mas vamos estudar a história dela para ver o quanto aquilo foi trabalhando nela vidas e vidas, porque somos, né, temos uma eternidade. O problema é que quando a gente pensa que temos uma eternidade, a gente posterga. Então, temos uma eternidade, mas a gente tem que trabalhar todos os dias, constantemente e com disciplina. Então, aqui, Emmanuel nos traz, nesse prefácio, uma palavrinha que é: este livro, quando vocês mergulharem nele, vocês vão entender o que significa uma transformação moral. E a gente poder começar a colocar em prática. Nós temos muitas... a figura de Paulo de Tarso ela é muito falada, né? Se a gente pegar Atos dos Apóstolos, ali só tem, né, a passagem dele. Mas não fala de Emmanuel, não fala dele, né, antes... Né, não dá uma continuidade na vida dele, tem passagens ali. Então é muito falado, mas o que o nosso querido Emmanuel quer nos trazer é qual foi a missão, qual foi o plano espiritual deste querido irmão. Muitos discutem, né, a questão dele ter sido predestinado para passar pelo que ele passou. Né? E nós, no meio espírita, ouvimos muito isso. Mas nós temos um plano espiritual, Temos. Se nós formos capazes, nem todos são, de participar do plano reencarnatório, a gente consegue entender um pouquinho isso no livro de André Luiz, Missionários da Luz, no capítulo 13, que conta, e é muito bonito como é feito o plano reencarnatório, caso a gente possa participar. Tem espíritos que ainda não estão nessa condição, e tem outros que estão. Então é discutido um plano, é traçado um plano encarnatório, com muita responsabilidade, é colocado o que podemos, porque às vezes a gente também, iludido pela vontade de vencermos a nós mesmos, a gente traça planos que a espiritualidade fala, você não vai conseguir. Se você não dá, esse não dá, vamos devagar. Não dá para você ir desse jeito que você está propondo, querendo pagar tudo numa encarnação só, porque você não é capaz, você não vai conseguir. Então é feito um plano reencarnatório, com muito cuidado, carinho, atenção. Só que tem uma coisinha. O que é nos dado pela misericórdia do Pai e pelo respeito que Ele tem pelas suas criaturas? Livre-arbítrio. É feito o plano. Mas quando chega aqui, a gente não chega com o véu de esquecimento? Alguns têm o véu, alguns têm o edredom de esquecimento. Não enxerga nada.
Alguns é um véu, outros não, nada. Aí a pessoa tem... E mais uma coisa. Ah, mas Paulo encontrou Jesus. Jesus apareceu para Paulo. Ele apareceu para tantos outros também. Ele apareceu para Judas. Jesus envia tantos no nosso caminho. Existem tantos convites para nós. É um amigo querido, é uma família especial, maridos, filhos. É tanta oportunidade, mas se a gente está com edredom, a gente não vê. Tem uma passagem, Jesus caminhando com seus apóstolos e tem um cachorro morto na estrada. Aí um passa e fala, nossa, mas olha o cachorro feio, nossa, o cachorro tá fedido, nossa, o cachorro tá com a boca aberta, nossa, o cachorro tá com a língua para fora, nossa, o cachorro já tá escuro, porque já morreu tem alguns dias. Aí chega Jesus e fala assim, nossa, que dentes lindos desse cachorro. Aonde está a nossa visão? Então, é feito um plano, que nem aqui, né? A gente percebe que tem um plano para o nosso querido Emmanuel. Desculpa, para o nosso querido Paulo. Tem, mas depende dele. Então a questão não é homenagear ele, não é trazer um romance de novela das 8, não é isso. Paulo, ele sabia muito bem o local dele, ele sabia muito bem a distância dele para o Cristo e dele para o Criador, então ele não precisa ser homenageado. Mas nosso querido Emmanuel quis nos trazer um exemplo de transformação. Não por predestinação, não por fanatismo. E aí, o Emmanuel, ele nos traz uma coisa algo para a gente refletir. Espíritos mais elevados, eles falam pouco com muita coisa. Então, ele traz aqui, a gente não vai se deter nessas questões, se ele era predestinado, se é porque ele encontrou com Cristo, porque ele era fanático demais, o fanático ele vai, ele não olha para o lado. Não, ele raciocinava, ele tinha razão ao seu lado. Ele só mudou de perspectiva e seguiu fielmente, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Ele tinha essa determinação com ele. Então, o que o nosso Emmanuel nos traz? Que independente do que se discute através da vida de Saulo, de Paulo, o chamado divino está para todos nós. Tem uma história, eu não vou saber contar ela inteira, mas ela é assim, é um pastor e ele chega um anúncio que vai inundar a cidade, vai ter um tsunami, vai inundar. E aí começam a ter os resgates daquela cidade. E aí o pessoal passa e fala, mas pastor, vamos embora. Ele fala, não, que eu prego aqui que Deus vai nos salvar. Como que eu vou, eu que prego que Deus vai nos salvar, vou sair correndo? Cadê a nossa fé? Eu vou ficar. E ele fica, e todos vão, vem o resgate, todos vão embora. E ele fica ali. E aí começa a inundar, aí ele sobe para o andar de cima da casa, já a água já está indo para o andar de cima, ele vai para o telhado, aí vem o corpo de bombeiro, ele fala, não, eu prego que Deus vai nos salvar, como que eu vou embora? Aí vem o corpo de bombeiro, aí vem o pessoal com o helicóptero, aí vem um outro tipo de resgate, ele não. Enfim, ele morre. Morreu. Quando ele está no céu, um modo de dizer, ele questiona, mas viu, eu preguei a vida inteira que Deus ia me salvar e eu morri. Como assim? E aí Deus, de uma forma metafórica, fala assim, mas amigo, você tinha razão, eu ia salvar mesmo, eu mandei todas as possibilidades para você se salvar. Todas. Tudo que eu podia enviar para a sua salvação foi enviado, você não quis. Então, às vezes, a gente coloca na conta de Deus o que é responsabilidade nossa. E essa é também um alerta e uma diferença de Paulo, Maria, Madalena, que foi trazido. Qual é essa diferença? Existe a nossa responsabilidade. Batei e abrir-se-vos-á. Se eu não bater, não vou com o poder da mente que a porta se abra para mim. Não é assim. Existe o nosso esforço
para que as coisas aconteçam. Mais um exemplo do nosso querido Paulo. E Emmanuel, em todos os seus romances, ele não fez questão de poupar uma só lição, desde Públio Lentulus, Lívia, em Há 2000 anos, aí nós temos 50 anos depois, com a nossa querida Célia. Ele não traz esses romances só para a gente achar lindo, ele traz porque são exemplos de vida. E em nenhum deles esse romance traz algo que nos fale assim, mas a Célia era mais evoluída. Não, vamos ler a história de Célia, o quanto ela sofreu. E não é apologia ao sofrimento, mas quando ele vem, e nós vamos sentir, porque nós não somos, eu gosto muito de falar isso, a gente não é psicopata. Quem não sente é o psicopata, ele está alheio às emoções, não tem como. Morreu um ente querido, a gente, né, de uma forma muito, assim, desatenciosa, vamos usar essa palavra, não vou usar desrespeitosa, mas com uma falta de atenção naquela situação, a gente fala, viu, mas pra quê? A vida continua. Por que tá chorando? Gente, a gente acabou de perder uma pessoa, a pessoa, né, não está mais fisicamente conosco, apesar de sabermos dessa comunhão, graças a Deus que nós temos esse conhecimento, dessa comunhão com a espiritualidade. Mas existe a dor, a saudade. O que não pode existir é a revolta, é o desistir. É aquela revolta que nos faz virar as costas para o único que está ao nosso lado, que possa nos consolar, que é o nosso Pai, nosso Criador. O próprio nome já diz, Cristo Consolador. Tem um porquê de ter esse nome. Tem um porquê. Que podia ser o Cristo Anunciador. Não podia. Quando ele veio, não podia falar o Cristo Anunciador da doutrina. Podia, ele anunciou, né? O Cristo Exemplificador. Tinha tanto nome para dar, por que foi dado o Consolador? Tem um motivo? Você vê, espíritos de alta envergadura fala pouco, né? Que nem a gente aqui que fala mais que o homem da cobra. Fala pouco com muita coisa. Então, por que falou o Consolador? Tem um motivo. Então, quando a gente está com dor, a gente tem que buscar quem consola. Tem a dor física, aí a gente vai lá, toma um ibuprofeno, toma, né, passa um Bengay e vai, melhora, põe um gelo. Mas e a dor moral? E a dor espiritual? Onde a gente vai fazer essa busca? É isso que Emmanuel está nos trazendo aqui. É isso que ele está nos exemplificando aqui. E a gente precisa fazer essa busca. A missão de Paulo, ela não foi fácil. E nenhuma missão nossa será fácil. Mas vamos falar de missão. Qual é a nossa missão? Não é sairmos daqui hoje, rasgar a roupa, pôr um saco, andar descalço e viver, não é isso. Ou sairmos daqui, largar toda a família e abrir um orfanato. Não é isso. Isso é mais a nossa, talvez, eu vou usar essa palavra vaidade, parece duro, mas às vezes a gente acha que nossa missão é uma coisa, né? Não é, gente. É em casa, é onde a gente nasceu. Às vezes é no trabalho, onde a gente vai começar aquele trabalho. Mas na maioria das vezes, ou quase todas, começa em casa. Com o marido, com a esposa, com os filhos. Aí assim, a minha mãe falava assim, quem não dá valor a um tostão, não chega a 1 milhão. Cresci ouvindo isso da minha mãe. Adriane, se você não der valor a um pequeno, você não chega no grande. Faça o que é pequeno bem feito. Ela falava assim, porque se você não fizer bem feito, você vai fazer 2 vezes. Faça bem feito o que é pequeno, para você chegar no grande. Como que eu vou amar o próximo, se o próximo que é próximo eu não amo? Como que eu vou chegar aqui e falar bonito, estudar, porque a gente consegue. A gente vence às vezes um negócio, né, vem, mas chega em casa, eu maltrato o meu companheiro, meus filhos, sou uma pessoa intolerante, desculpa. Sou uma pessoa que quando eu chego, as pessoas falam... É uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, como que eu vou amar o próximo se eu não amo o próximo que está do meu lado? Essa é a missão. Essa é a nossa missão. É realmente fazer... E se a gente ainda não consegue amar, porque existem muitas
composições familiares difíceis mesmo. Lembra que ali é neste núcleo familiar que nós temos ou os encontros de amores, reencontros, ou aqueles que a gente precisa acertar nossas arestas. E aí sabe como a gente acerta essas arestas? Tem uma pedrinha que chama seixo rolado. Você põe no jardim, fica bonita, uma pedra bonita, lisinha, redondinha. Mas quando ela é pega nas margens dos rios, ela é toda pontuda, áspera. Aí ela vai rolando o rio e bate, 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 bate e fica o seixo rolado que a gente pega e põe no nosso jardim. Às vezes essa família que é necessário porque Deus não erra. Alguém acha aqui que Deus erra? Ótimo. Deus não erra. A família que nós estamos é necessária. Temos, óbvio, que tomar cuidado, existem várias composições familiares que são de alertas, mas não está errado. E ali é o seixo rolado. Quando a gente desencarnar, será que a gente vai para algum jardim para ser seixo rolado ou vai voltar para a margem do rio, tudo cheio de ponta? E se for, a misericórdia divina faz a gente voltar tudo cheio de ponta para voltar para o rio, para bater na outra pedra, porque se tem uma coisa que nosso Pai de infinita misericórdia junto com o Mestre Jesus são, é persistentes. No livro A Caminho da Luz, que conta a reunião para que pudesse ser formado o nosso planeta Terra e ali tivesse o nosso Cristo Jesus como governador, levou alguns aninhos. Imagina se ele não tivesse a persistência que ele teve. Não estaríamos aqui nesse planeta, que é lindo, inclusive. Paulo viveu perseguições, enfermidades, zombarias. Quando uma das primeiras pregações dele, ele ficou sozinho, falando. Já pensou que desanimador? Você fala, não quero mais fazer isso. Fica constrangido. Deserções, já começou logo de cara pela própria família, amigos, que ele tinha em conta. E é difícil também a gente procurar um amigo, um familiar, e a pessoa nos colocar a condição. Se você seguir por esse caminho, você me esquece. Difícil. A gente fica entre duas situações muito difíceis. Não é fácil. Ele escolheu o que daria para ele um caminhar contínuo para encontrar as verdades eternas. Mas é difícil, gente. E ele sofreu, pedradas, açoites, prisões, numa cidade chamada Listra, hoje é a Turquia, a atual Turquia. Ele foi fazer Ele estava de passagem, na verdade, tinha tido um boato que uma moça, que ele tinha cortejado uma moça que era noiva, o que não foi verdade. Pelo contrário, ela havia cortejado ele e ele, muito reto nas suas condições, havia colocado para ela, que o caminho que ela estava seguindo não era correto. E óbvio que pela vaidade ela distorceu essa versão. E aí se juntaram, o noivo dela com alguns outros para bater nele. Bateram tanto, que ele foi dado como morto. Uma das pessoas que estavam ali, que já conheciam as verdades cristãs e tinha um carinho por essas verdades, falou, não, chega, ele já morreu, para, precisa mais. Aí todos saíram, ele pegou esse moço, pegou o Paulo e levou e jogou num lixão. Ele realmente achou que Paulo ia morrer. E aí ele avisou os companheiros de Paulo, ele foi na casa, quando escureceu, ele foi na casa e falou, olha, vai no lixão, porque eu acho que ele, nem sei se ele ainda está vivo. Paulo ficou 6 meses de cama, todo fraturado, todo. Se acontece isso com a gente, eu não pregava nunca mais. Eu falava, meu Deus, não vou não. Já era um trauma. Ele com 6 meses ainda cambaleando, ele continuou. Mas por quê? Por que ele é diferente da gente? É porque ele acreditava em algo que talvez a gente não esteja acreditando. Talvez essa é a diferença.
O que a gente acredita? Vou dar um exemplo. Quando a gente está trabalhando tem um emprego e a gente vislumbra uma promoção, e é natural, faz parte, que bom que a gente busca isso, mas a gente não se esforça para aquilo, precisa fazer um curso profissionalizante, precisa ter uma graduação ou algo que vai mudar, dar um plus no nosso currículo. Nós não fazemos isso porque nós acreditamos que isso vai nos melhorar dentro de uma posição, numa empresa, uma posição socioeconômica. Nós não fazemos isso? E na nossa vida eterna? O que a gente faz, mas com afinco, acreditando que eu vou fazer isso, porque é isso que vai me dar os louros que ninguém vai tirar de mim. Esse é um ponto a gente se pensar, todos nós. E aí Emmanuel nos traz o conceito de fé, que na verdade aqui eu tirei do dicionário, né? Mas Emmanuel nos traz que Paulo tinha uma fé ardente, muito grande, ele não titubeava. No dicionário é um sentimento de crença em algo, alguém que ainda não haja nenhum tipo de evidência, não consegue ver, talvez, tocar, sentir, que comprove a veracidade. A fé é um dos mistérios do planeta. E um dia eu recebi nessas redes sociais, estava assim, eu achei isso tão pertinente, que a fé, a gente pode comparar de uma forma bem infantil, assim. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente entra num avião, a gente põe o cinto, fecha o cinto, vem o comissário, dá todas as informações, ele começa a taxiar e decola. Quando ele decola, a gente não sabe o nome do piloto. Por mais que ele se apresente, aquele alto-falante dele está sempre com problema, a gente não entende nada que ele fala. Tem um som que... Não é? Eu não entendo nada. Não conheço ele. Não conheço a família. Não sei se ele realmente tirou a licença. Se ele está apto a apertar todos aqueles botões. Mas o que eu vejo? Tranquilo. Ele deve saber o que ele está fazendo, né? A companhia não ia colocar. A gente não é isso? A gente descansa, põe um filme, dá uma turbulência, a gente pede a Deus que vá ficar com o piloto, não é? Segundo essa informação que vem na minha rede social, isso é fé. Aí a gente tem fé no piloto que vai pilotar aquele trem enorme. Nós vamos chegar onde a gente tem que chegar, se Deus permitir. Essa é a fé. A gente não vê. A gente, às vezes, não conhece. E eu acho que, às vezes, eu falo às vezes, mas eu acho de uma forma muito ampla, nós não conhecemos Deus, a sua magnitude. A gente fala, mas a gente não conhece. E a gente não confia. Por que a gente não confia? Porque fé é um negócio assim. Estamos passando por uma situação. O senhor Divaldo, ele fala uma coisa assim, que quando ele passava por situações muito difíceis, e às vezes faltava palavra para oração, ele erguia os seus olhos assim e falava, meu Deus. Só isso. Aí ele fala assim, às vezes a resposta que vinha, ou a solução que vinha, não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido, mentalizado. Aliás, não vinha a solução. Não vinha. Ele falou, mas eu confiava. E aí, às vezes, a gente faz algumas solicitações de forma bem tranquilinha. Aí a gente pede um negocinho assim, aí a gente fala assim, ai, Senhor, mas se pudesse na segunda, eu estava esperando isso para segunda-feira, Senhor. E aí chega a segunda, não vê, a gente fala, mas às vezes não vai vir o que a gente quer, porque o que a gente quer não é o que é melhor para nós. Haroldo, ele fala uma coisa que eu gosto muito, nós estamos aqui. Então eu tô aqui olhando para vocês no mesmo ângulo, né? Mesmo nível. Eu sei que tem uma porta aqui, eu sei que tem uma porta aqui e bora lá. Mas quando você olha do topo de uma montanha, quando você tem uma visão ampla, você consegue ver com amplitude tudo. Você consegue ver outras saídas.
Você consegue ver portas que, se você entrar, não serão portas boas para você. Então, se a gente sabe disso, que tem alguém olhando por nós, que sabe o que é melhor para nós, e às vezes uma porta que a gente bate, a gente pega martelo, a gente pega chave de fenda, o negócio não abre. Tem um motivo para aquilo não abrir. Tem um motivo. Essa é a diferença e que nosso querido Emmanuel nos traz, que Paulo acreditava nessa, ele sabia disso. Ao ponto que chegou um momento que ele falou, não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, porque ele seguia 100% o modelo e guia. No livro dos Espíritos, não vou me lembrar a questão, mas é a resposta mais curta que tem. Qual é o modelo mais perfeito que Deus enviou à humanidade para servir de modelo e guia? Jesus. Ele podia ter falado, Jesus, porque aí quando ele veio, os Espíritos podiam dar uma palestra. E Paulo sabia disso. Detalhe, Paulo não conviveu com Jesus. Ele não conviveu, ele não viu tudo isso. Então, quando a gente confia, eu não estou falando que nós vamos passar pelas tribulações, pelas dores, pelos sentimentos de falta, de rejeição. Não. Mas se a gente confia, a gente sabe que tem um propósito. Um filho nosso que precisa tomar uma vacina e a gente sabe que aquela vacina é dolorida porque já tomamos ou lemos e vimos que a vacina é dolorida. A gente vai falar, ai não, vai doer. A gente leva e ainda fala assim, filho, é pro seu bem. Tem que tomar. Assim é o Cristo, nos ensinando a ser o nosso Pai de infinita misericórdia, que aliás uma das misericórdias é estarmos encarnados. Porque é só assim que a gente consegue, senão, pelas nossas perturbações passadas, a gente ia viver num eterno sofrimento no plano espiritual. Porque lá a gente consegue ter muito mais noção e muito mais acesso à nossa consciência do que agora. Aí, falando um pouquinho da fé, nós temos, né, no Evangelho, no capítulo 19, a fé que transporta a montanha. A fé que a gente tem que confiar em nós, mas confiar no Pai. E é uma fé realmente andando de mãos dadas. Não adianta só eu confiar no Pai, que tudo vai dar certo, Ele vai fazer por nós. Não é assim. Eu faço e Ele faz. E vai ter coisas que eu vou fazer e Ele vai fazer o que é melhor para mim, não o que eu quero. Todos temos um chamado. Todos. Todos nós. Já quando a gente abre os olhos, que sai da barriga da mãe, tem um chamado. Geralmente, como nós falamos, é com a família. E aí vai se desenvolvendo esse chamado. E às vezes é um amigo que convida a gente para um estudo. Às vezes é uma pessoa que chega ao nosso lado e fala assim, nossa, precisava tanto conversar. E às vezes a gente pensa assim, nossa, eu fui um instrumento de auxílio ouvindo aquela pessoa, né? É o contrário, veio exatamente para a gente ouvir o que a gente precisava ouvir. Ela foi um instrumento de auxílio para nós. Que às vezes a pessoa fala uma coisa, você fica olhando e fala, meu Deus. Claro que nós também não estou desmerecendo a gente sentar, um abraço, um olhar carinhoso, um ouvido carinhoso. Mas às vezes a gente está precisando ouvir aquilo. Então sempre vai ter um chamado. E aí um convite que eu faço é realmente a gente mergulhar em estudos que vão nos dar uma fortaleza de razão. Porque cego que conduz cego, todo mundo vai para o buraco. Então vamos raciocinar, foi para isso que nos foi dado a capacidade da inteligência, do raciocínio. Raciocinar, pensar com a razão. E para isso, conhecimento é algo que a gente vai levar para sempre. Para sempre. Ninguém tira de nós, aonde quer que estejamos. Mas às vezes a gente está em desatenção por uma série de fatores da nossa vida. E aí Santo Agostinho nos traz, né? A espiritualidade realmente é tão sábia, ele já trouxe para nós. E no final do dia, porque se ele falar assim, e no começo da manhã, aí a pessoa ia falar, não, mas de manhã não dá, porque eu tenho que sair, eu tenho que dar comida, eu tenho que pôr comida pro gato, eu tenho que dar café da manhã, eu tenho que pôr gasolina, não dá. Então no meio do dia, no meio do dia também não dá, porque aí eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que pegar o filho na escola, trazer pra cá, aí não dá, aí fica complicado também.
que que eles fizeram? Porque eles são tão carinhosos. E no final do dia, você tomou banho, você chegou em casa, deu comida pro filho, você jantou com o marido, foi pra cama. Faça um balanço do seu dia, porque nós vivemos às vezes no automatismo, faz parte às vezes da nossa vida. Mas o que não faz parte é a gente não querer sair desse automatismo. E aí durante a noite, vamos ver o que a gente fez durante o dia. O que que eu posso fazer de melhor amanhã? O que que eu fiz de bom hoje que eu posso perpetuar? Às vezes por ignorância a gente... né? Paulo teve um momento de ignorância, vamos dizer assim, né? Quando eu nem posso dizer ignorância, mas ele tinha dois polos, né? Uma hora ele serviu fielmente às leis mosaicas da época e depois ele foi entender que existe alguém, né? Existe algo maior. Às vezes a gente fica muito, né, arraigado e chega alguém para conversar alguma coisa ou trazer um livro e a gente presta nem atenção, porque a gente tem aquilo e acabou. Vamos ouvir, conhecimento ninguém rouba. E se não for bom a gente fala, vou fazer um filtro aqui, foi bom, mas não recomendaria, eu não leria de novo. E às vezes por vaidade. O exemplo de Paulo, o que queres que eu faça? Aqui eu vou me ater só a essa frase mesmo. Quando Cristo, né, ele encontra com Cristo na estrada de Damasco, as portas de Damasco, na verdade, e Cristo, né, o chama para a realidade e ele fala assim, Senhor. Não é um Senhor no sentido aqui divino, mas com um respeito. Senhor, o que queres que eu faça? E aí Cristo, ele poderia ter falado, bom, você vai levantar? Aliás, Cristo fala duas coisas, levanta-te e entre em Damasco, porque ninguém luta arrastado. Levanta-te e entre em Damasco, que lá te direis o que terás que fazer. Ele podia ter falado, olha, levanta, entre em Damasco, lá você vai conhecer o Ananias, ele vai limpar suas feridas, né, vai tirar todas as escamas que tem nos seus olhos, aí vai começar uma perseguição, você vai apanhar, você vai ser assim, né, e por final você vai morrer decapitado. Ele poderia ter falado isso. Mas por que ele não deu um roteiro? Seria simples. Porque antes de você fazer, você tem que sentir. Você não faz nada genuinamente se não vem do coração. Por isso que quando o samaritano acode o homem que está ferido no caminho, é falado assim, e este se encheu de compaixão. Não falou assim. E aí ele foi, viu, achou que era, né, um dever moral, pegou e ajudou o moço. Ele poderia ter feito isso e está tudo bem também. Mas quando a gente se enche de compaixão, aquilo faz parte da nossa natureza fazer. E Cristo queria que Paulo não pregasse, sentisse. Por isso ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Vai lá. E aí ele dá o exemplo que ele seria o vaso escolhido. Porque o vaso escolhido não é aquela coisa romanticiada, ai, Adriane vai ser o vaso escolhido, aí a gente pensa, nossa. Não, gente, o vaso para ser vaso, você tira do barro, você bate até aquele negócio ficar mole. Ficou molinho, mas bate mesmo. O oleiro sabe, bate, até o oleiro fica cansado. Aí o negócio fica mole, aí você molda o vaso do jeito que você quer. Você moldou o vaso, ficou joia. Dá para pôr a plantinha? Dá. Agora o vaso vai para onde? Fora. Vai queimar. Então ele fala para Ananias, ele vai ser meu vaso escolhido. Ele vai saber o que é viver por amor ao meu nome. Viver e sofrer por amor ao meu nome. A gente não conheceria Estevão se não tivesse Paulo de Tarso, as obras, né, a obra que Emmanuel nos trouxe. Estevão, ele foi um parceiro, como todos nós temos, aquele que realmente endossou e falou, eu vou com ele. E ele ficou com Paulo o tempo inteiro. Porque ele viu em Paulo, claro que nós temos em Estevão um espírito mais apurado, mais evoluído, e ele conseguiu ver em Paulo
o que às vezes nem Paulo estava vendo nele mesmo. E quantas vezes a gente conhece pessoas que vê na gente o que a gente ainda não enxerga? E se a gente der ouvidos para isso, a gente vai ter sempre Estevãos ao nosso lado. Ao ponto que Estevão falou para Abigail, o dia que ele conheceu Cristo e defender o Cristo como ele... o dia que ele conhecer o Cristo, ele vai defendê-lo exatamente como ele fez com as leis de Moisés. Ele é um homem bom. Então ele via além. Tantas pessoas vêm além da gente. Tantas. Uma coisa que é muito importante é que nós não vivemos sozinhos. E aí tem, em uma das leis, no Livro dos Espíritos, a lei de cooperação. Nós não vivemos sozinhos, nós não somos criaturas para vivermos sozinhos. Precisamos uns dos outros. Então, ora eu vou estar precisando, ora eu vou estar ajudando. Isso é a lei da cooperação. E juntos, se a gente pegar os exemplos da natureza, a gente nunca vê uma planta isolada sozinha. Sempre tem ao redor dela, e se ela está isolada sozinha, tem um passarinho em cima dela. Tem algo para trazer o brilho para ela. Os girassóis, quando eles estão... Olha que coisa mais linda que a natureza nos ensina da lei da cooperação. Quando tem sol, todos viram a sua copa para o sol. Quando é dia nublado, que não tem o sol, eles viram suas copas uns para os outros, para se nutrirem da energia. Então, olha que exemplo que a natureza nos dá. E aí vem aqui o nosso querido Emmanuel nos trazendo a lei da cooperação. Jesus escolheu 12 para caminhar com ele não precisava, ele podia ter ido sozinho, porque esses 12 falavam muito na orelha dele, devia ser final de dia, ele devia estar exausto. Mas ele escolheu 12 para estar com ele. E mais um exemplo de cooperação, ele poderia ter arrastado a pedra que buscava para tirar Lázaro de dentro do túmulo sozinho. Ele sabe mexer com todo com o fluido. O fluido, ele sabe manipular. Mas ele pediu para alguém arrastar a pedra, para mostrar que todos precisamos, cada um no seu caminhar. Então não existe, aquele faz um trabalho maravilhoso, nossa, só quem dá passe. Não. Todos nós temos nossos talentos. Paulo desperta em nós disposição para o trabalho, disciplina, coragem e amor. E aí no livro Consolador, eu acho que na questão 327, enfim, qual é a alma gêmea de Jesus? No livro Consolador, Emmanuel nos traz. Foi perguntado, qual é a alma gêmea de Jesus? E aí os Espíritos falam a humanidade toda. Então, sem amor, a gente não caminha. E se a gente ainda não é capaz desse amor, que a gente seja capaz do respeito. Não se planta em solo duro, seco, é preciso arar. Lembra do vaso que é preciso bater para ele ficar mole? Quando ele ficar mole, molda, quando molda vai para o fogo? Assim é a terra. Precisa arar, precisa deixar fofinho, precisa aguar, precisa jogar semente. Quando começa, aí vem uma tempestade, arranca tudo, a plantação vai para o... acaba, aí você volta lá, é assim. Até que sequoia, que é bem pequenininha e depois vira uma árvore bem forte, eu acho que é essa. E até, vamos falar da que eu mais conheço, que é a jabuticaba. A jabuticaba leva 50 anos para dar a primeira jabuticaba dela, mas também na hora que ela começa com a jabuticaba, acabou. Ela fica imensa e forte. Então é perseverar. E por fim, assim são os nossos planos. Mas a gente tem para com a misericórdia do Pai, nosso Mestre amado Jesus, tem planos para nós que a gente nem imagina, que são muito melhores. Porque o nosso é aqui, é coisinha assim, sabe? Bobinha, de espírito de terceira ordem. O dele é pra gente, né? Daqui a pouco tá auxiliando ele como governador planetário. Vai demorar, gente. Mas assim, esse é o plano dele. Né, gente? Mas esse é o plano dele. Então, o convite hoje é perseverar. Porque Paulo não tinha nada de diferente de nós, mas ele perseverava. Então, se a gente perseverar, um dia
aquela plantinha desse tamanho vira uma jabuticabeira enorme e frondosa. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês.